ou dos primeiros habitantes que por aqui viveram e provavelmente por aqui passaram. Olha que lindo esse desenho, né? Lindo. Gente, presta atenção, olha. Silêncio! Como Shirley colocou já algumas coisas para vocês, eu vou só colocar alguns nomes científicos no que ela falou na pedra dos seres fitomorfo, antropomorfo e isomorfo. Antropomorfo são seres humanos. Peraí, calma. Seres humanos. Seres humanos. Como é o nome? Antropomorfo. Seres humanos. Professora, já falei. Animais. Professora, a senhora falaria de novo? Isso aí é pessoas, né? Antropomorfo é ser humano. Zoomorfo, animais. E fitomorfo, vegetais. Aí repete de novo, professor. Antropomorfo, ser humano. Antropomorfo, ser humano. Fitomorfo é o quê? Zoomorfos, animais. Zoomorfo, Licença, Cuijas. animais. E fitomorfo, plantas. Gente, é importante lembrar o seguinte. E o que é planta? Fitomorfo. Gente, há uma diferença entre pintura rupestre e taquatiaras. Pinturas rupestres, como ela falou, sobre o sítio arqueológico do Piauí, são pinturas feitas geralmente em topos de montanhas e ela era feita de sangue animal, geralmente com alguns vegetais da região e, consequentemente, com gordura animal. Então, eles faziam uma tinta e faziam as pinturas. Já no sítio arqueológico do Ingá, nós temos esculturas em baixo relevo. O que é Itacoatiara? Itacoatiara significa pedra lavrada. Itacoatiara E então veja bem, eu tenho aqui as Itacoatiaras. Significa o quê? Pedra lavrada. Lavrada. Geralmente as Itacoatiaras ficam em leito de rios, porque eles utilizavam água do rio, geralmente pedra, e iam batendo e formando a escultura. E depois ia lapidando com areia. E a água ia? A água geralmente aqui corria nesse leito aqui. Então eles iam formando e fazendo as esculturas. Uma outra coisa que é importante é que existem várias teorias para que quem fez isso aqui. Ultimamente eu tenho a minha secretária, ela está fazendo história na universidade. Quem? E um romeno esteve aqui, é uma aluna que estudou no Severino Cabral. Um romeno esteve aqui há pouco tempo. E, segundo ele, vai tentar trazer alguns recursos e tentar provar que quem fez esses grafismos foram os sumérios. Aí nós temos as teorias dos egípcios, dos seres extraterrenos, dos egípcios, enfim. Quer dizer que até hoje ainda não sabe. Não temos uma certeza. Vou tentar provar aqui quem foi. Não, nós temos várias teorias de quem fez. Egípcios, sumérios, seres extraterrenos e provavelmente... Professora, Cleiton não existia nessa época? Eu acredito que tenha sido feito por pessoas que aqui Eita, os urubus estão... pessoas. Olha que linda a área. Só que os primeiros habitantes. Qual a diferença entre o caso de Itacoatiara e de uma pintura? Uma pintura, gente, elas desenhavam tudo que existia na região. Se tivesse 20 animais, desenhariam os 20 animais. Já aqui não, eu tenho símbolo e códigos matemáticos, como ela explicou. Os símbolos que provavelmente vai identificar o restante de coisas que aqui existiam. Então, como as tribos eram nômades, quando eles chegavam aqui, eles tinham uma noção do que existia nessa área. Essa pedra, ela tem cerca de 24 metros, chegando a 3,80 de altura.
Boa Tem parte- quantas tanto de altura? 24 por 3,80, chegando a 4 metros. Depois ele pergunta, né? Porque Por quanto? 3,80. 3,80 alguma coisa. Essas coisas podia ser até os estrelinhos. Chegando a 4 metros. Poderia ser. Agora eu não me atrevo muito a falar em símbolos, porque é o seguinte, o que é um coração pra gente, mas ele é representado por você de que forma? Quem, professora? Pelo coração. Assim, o coração é isso. Se a gente desaparecer, uma pessoa para descobrir que aquele símbolo que a gente deixou era um coração. Tem que adivinhar. Então tem muitos símbolos que eu mesmo não me atrevo a dizer o que seria. Tá certo? Pra gente a gente pode dizer. Provavelmente signifique isto. Tá bom? Uma outra coisa. Se vocês observarem direitinho, a pedra ela está ao longo dos anos, estão com os desenhos cada dia mais sumindo. Aquela parte de lá a gente já não consegue ver muita coisa. Gente, isso mostra o processo de degradação do ser humano, principalmente do meio ambiente. Por conta do quê? As pessoas que vêm aqui não têm consciência de preservação, de cuidados. Agora eu acredito que com o trabalho de vocês, já acompanhando as pessoas, eu fico feliz assim, pensando que isso aqui vai ser melhor cuidado. O que eu venho aqui não é de hoje não. Um equipamento muito Turmas aqui, já vendo o trabalho de vocês, eu acredito que muito Não, essa aí é esse o problema. Como fizer? Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida que a gente tiver, na realidade, nós estamos é muito bem feito. Tá bom? Então agora eu quero que o professor de geografia, Vem, professor. Sandália Professora! Professora! Para trás, conta nenhuma. aproveite para passar todas as informações aqui que nós fazemos. Ó, a minha versão sobre essas questões aqui, pelo que a gente tem visto na internet, que vocês têm uma ferramenta importante, pode fazer isso. Essas inscrições tem várias perguntas sem resposta. Ali do outro lado tem umas cavas assim na pedra, onde você vê bem cortado redondamente como que foi feito aquilo, que tipo de coisa. E geograficamente falando na região, vocês podem observar aqui a vegetação, que praticamente está desaparecendo. Né? Isso também é ação do homem. Quando se fala do homem é tudo, mulher e homem, é da sociedade. Então a ação do homem na vegetação, na preservação do meio ambiente, e, consequentemente, atinge aqui. E uma outra desgaste nessas inscrições se dá por outro fato de intemperismo, do próprio tempo. O que é que acontece? A água, o vento, vai com o tempo, vai tirando também, vai apagando também. E o homem ajuda com a sua parte. Então o que a gente tem que fazer é preservar, porque isso é uma coisa, é uma cultura que vai ficar, se a gente preservar, vai ficar para bisnetos, alguém pode até não conhecer mais isso aqui. Então a intenção nossa é essa. Como eu disse ali no início, né, geograficamente falando, de Campina até aqui, você observa que a gente está sempre descendo a serra. Né? Então a gente está aqui a 18 metros acima do nível do mar, num clima semiárido. Certo? A densidade populacional é 50 e poucos habitantes, que eu esqueci, mas está lá na internet, pode pesquisar. Né? Certo? E é isso que eu tenho para falar para vocês. E pedir o mapa da Paraíba com a localização da cidade. Certo? Alguma pergunta? A densidade demográfica, se eu não me engano, é 53 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a internet tem para você confirmar isso aí. E a altitude eu achei pouca, 18 metros acima do mar. Só que a gente está descendo a contraforte da Borborema, né, que está quase numa planície, né? Então essa é a altitude. Certo? O professor Daniel pode Muito bem, continuar. Nós vamos falar agora sobre as plantas fósseis. Aqui teve quantos habitantes, Então hein? veja só, 53.
As plantas no passado, acredita-se que tudo começou a partir de uma grande sopa do terrível que o mar proporcionou para que hoje nós tivéssemos conservados e complexos, que é, digamos assim, um princípio ativo para o surgimento de uma nova vida. No YouTube. Então, as plantas no passado, segundo os biólogos, acreditam que entre elas a cavalinha, que é uma planta pequena, de pequeno porte, só existe hoje requisitos. É cavalinha. Só existem requisitos de grãos de pólen, certo? Só existem requisitos de grãos de pólen e fragmentos de plantas. Então, um pedaço de folha, uma folha completa, não se tem registro de uma planta completa. Então, cada parte dessa vai entender que a grande parte dessas plantas que foram fossilizadas, ela tinha um pequeno porte. Nada encontrou Eu também vim pra agora, eu viajei. nessa planta tivesse nós chamamos de traqueófilo. Traqueófilos são aquelas plantas que possuem vasos condutores. Então acredita que essas plantas não possuíam vasos condutores. Isso fez com que essas plantas, com um processo evolutivo, elas fizeram as suas próprias adaptações. Primeiramente, as raízes, que antes do passado temos fósseis de raiz tipo rizoma, que são raízes subterrâneas, mas não temos fósseis de raiz já adventícias. Mas acredita-se que essas raízes evoluíram para nossas plantas de hoje. Então, elas conseguiram se adaptar com o passar do tempo. E muitas plantas dessas do passado, ainda hoje, nós temos na atualidade. Essas plantas que nós temos hoje, nós chamamos de fóssil vivo. O fóssil vivo é aquela planta que ainda tem, por exemplo, a cicla. Uma curiosidade para vocês, que é interessante que a gente saiba. A cicla é uma planta que quase toda pessoa tem no seu jardim. É uma planta do passado. Até quando você vai assistir um filme, por exemplo, que contém um dinossauro, ela está sempre lá presente. Só que, recentemente, observando, fazendo uns estudos detalhados para vir para cá pela internet, percebeu-se que a cicla não é mais considerada um fóssil vivo. Por quê? Porque ela foi descoberta há 140 milhões de anos atrás. E para ser considerado tem que ser 200 milhões de anos, certo? A mais. E isso não está sendo comprovado ainda, certo? Não tem certeza ainda do caso, mas que provavelmente ela já vai sair da lista de um fóssil vivo. Mas aquelas plantas que a gente também utiliza muito na nossa residência, como aquelas avencas, certo? As avencas chamadas avenca coentro, nem todo mundo tem, mas é uma avenca coentro, ela tem uma característica de um coentro mesmo. Ela é um fóssil vivo. Outra, nós temos samambaia gigantes, também é considerado um fóssil vivo. Aqui tem. Então, hoje, não, aqui nessa região não tem. Hoje nós temos como fóssil registro de plantas que já possuem essas características. Então, as plantas, hoje em dia, elas têm o seu passado graças a essas pioneiras, que hoje trouxeram um bom resultado. Através dessas, nós podemos, através desse passado das plantas, a gente pode verificar o seu crescimento. Antes, as plantas tinham um crescimento de fora para dentro. E hoje, as plantas têm seu crescimento de dentro para fora. Então, aquela parte que você chama de casca, que é o esclerênquima e o parênquima, aquela partezinha já foi uma parte interna da planta. É como se a planta estivesse vestindo várias roupas e ela vai aumentando o seu diâmetro. É assim que lhe dá a sustentação da planta hoje em dia. Então, no passado,
acreditava-se que não existiam essas plantas numerosas. Depois nós tivemos o período que nós chamamos de carbonífero, onde as plantas começaram, pelo próprio nome está dizendo, liberar carbono. E aí nós passamos a ter plantas até 40 metros de altura. Então a partir daí essas plantas tiveram outra recaída, ninguém sabe ainda o porquê disso aí, mas elas tiveram recaída e depois levantaram com 20 metros de diâmetro e altura, de altura, e aí consequentemente essas plantas foram se adaptando e hoje nós temos plantas adaptadas de acordo com a situação da região. Então uma região como essa, por exemplo, se tiver um buzeiro, você tem no buzeiro que nós chamamos de xilopóide, certo? Nas suas raízes. Então, são grandes bolas que tem nas suas raízes. Se você tiver sede, é só partir uma bolinha daquela e tomar água. Então as plantas adquiriram consistência, resistência e hoje conseguem viver no ambiente tal qual ela costuma se desenvolver. Então ela está adaptada exclusiva para essa região. Então as plantas que deixaram resíduos e vestígios no passado ainda hoje são encontrados no Líbano, em outras regiões do nosso planeta. Esse registro serve para a gente conhecer um pouco como era o nosso passado. Porque a partir das plantas, nós não dependemos das plantas, todos nós dependemos das plantas, porque o nosso hábito alimentar vem das plantas. A gente precisa do fruto, a gente precisa das das folhas para fazer um chá, um curativo, sei lá, qualquer outra coisa. Então nós precisamos das plantas. Então essas plantas são extremamente importantes em cada um da nossa região. Mas conta essas palavras. Acho que eu vou contar. Pronto, alguma pergunta? Luiz, aí, descongelou mais? Existe alguma planta... Eu vou perguntar? Para tudo. Vem pra cá, Wesley.